Os quatro evangelhos não têm uma intenção de dar uma biografia completa da vida de Cristo. O propósito deles é o de mostrar Cristo. Abre aspas. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31, na Nova Almeida Atualizada. Mesmo que os quatro se complementam um ao outro, mostrando partes da vida de Cristo que o outro não relatou, os quatro testemunham juntamente, em pelo menos 10 áreas, assim revelando a ênfase dos escritos do Evangelho, que é a vida de Cristo e sua obra salvadora completa para o homem pecador. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos devido a conterem uma enorme quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura. E por que não dizer, em muitas dessas vezes utiliza até mesmo as mesmas palavras. O nome sinótico vem do grego syn, que quer dizer junto, e opsis, que quer dizer ver. Os assuntos neles abordados correspondiam quase inteiramente, ou seja, são classificados assim por apresentarem uma mesma visão ou o mesmo ponto de vista sobre os acontecimentos. Muitos estudiosos acreditam que esses evangelhos até compartilham o mesmo ponto de vista e são claramente ligados entre si. Quanto ao quarto evangelho canônico, o Evangelho de João relata a história de Jesus de um modo, como que eu posso dizer, substancialmente diferente, pelo que não se enquadra nos sinóticos. Então, desta maneira, temos 4 evangelhos canônicos, dos quais 3 são sinóticos. Eu sou o professor Daniel Ramos e o vídeo de hoje, nesta série chamada Bíblia, vai falar da parte chamada Evangelhos Sinóticos. Vamos trabalhar então? Bom, nós temos aqui um texto belíssimo, ou os textos belíssimos, melhor dizendo, que vai falar de muita coisa relativa à Escritura. Parte do conteúdo presente nos 3 evangelhos sinóticos é chamada de tripla tradição. E isso inclui a maioria das narrativas sobre os eventos da vida de Jesus, iniciado pelo seu batismo e terminando com a descoberta do túmulo vazio após a crucifixão. Também inclui algumas das parábolas, tais como a parábola do grão de mostarda. A tripla tradição é responsável por 76% do texto de Marcos, por exemplo. Parte deste material está presente em quase todos os evangelhos. E algumas vezes, com pequenas variações, existem ainda alguns casos notáveis chamados acordos menores, onde Mateus e Lucas entram em acordo entre si na estrutura de palavras, diferindo de Marcos. Por sua vez, a dupla tradição indica um material em torno de 200 versos, compartilhados entre Mateus e Lucas, porém ausentes em Marcos. Esse conteúdo consiste quase que inteiramente nos discursos e ensinamentos de Jesus, e inclui a maior parte do Sermão da Montanha e a maioria das parábolas. Adicionalmente, a dupla tradição indica 3 versos, Mateus 3, 8 ao 10, que são atribuídos a João Batista. O último verso deste grupo também aparece em Mateus capítulo 7, verso 19, atribuído a Jesus. E, por fim, a história do servo do centurião, Mateus 8, do 5 ao 13.
O material de Marcos-Mateus, compartilhado entre ambos, inclui a história da morte de João Batista, diversos milagres, incluindo uma das duas ocorrências de alimentando multidões, a versão expandida sobre o texto, sobre a proibição do divórcio, né? Lá em Mateus 19, 1-8, e também a narração da morte de Jesus, coisa de Marcos, capítulo 15, versos 34-41. O material de Marcos-Lucas é limitado a um incidente isolado em Cafarnaum envolvendo um exorcismo, Marcos 1, 21-28. O material exclusivo de Marcos consiste em alguns 40 versos apenas, incluindo outros. Marcos, capítulo 3, verso 20-21, a parábola da semente e da colheita. Marcos, capítulo 4, 26-29, 2 milagres. Marcos 7, 31-37 e Marcos 8, 22-26, 2 fragmentos sem significação óbvia em Marcos 9, 49 e Marcos 14, 51-52. E o verso em Marcos 16, 8, no qual há a declaração da mulher que descobriu o túmulo vazio e ninguém disse nada, ou não disse nada a ninguém, melhor dizendo. O material exclusivo de Mateus ou Lucas é bastante extenso. Esses dois incluem distintos, ou dois distintos, né? Porém, similares fatos sobre a genealogia de Jesus. 2 narrativas distintas de nascimento, 2 narrativas sobre a ressurreição. Mateus adiciona diversas declarações ao Sermão da Montanha, várias parábolas, incluindo a parábola do credor incompassivo, a parábola das ervas daninhas, aquela parábola também dos trabalhadores da vinha, a profecia do julgamento final, Mateus 25, 31, 46, e descreve o suicídio de Judas, o Iscariotes. Lucas também traz múltiplos milagres e parábolas exclusivas, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Muitos detalhes dos últimos dias de Jesus somente podem ser encontrados em Mateus e Lucas. Por exemplo, Mateus é o único evangelho que declara que Jesus entrou em Jerusalém sobre 2 animais. Lá em Mateus, capítulo 21, verso 2-7. Mateus é o único que declara que o túmulo de Jesus foi guardado por soldados. Lucas é o único evangelho que relata que um dos ladrões crucificados, próximos a Jesus, se arrependeu e recebeu de Jesus a promessa do paraíso. Lá em Lucas 23, 40-43. Agora nós vamos entrar especificamente nestes evangelhos, nos 3, os canônicos, hein? Mateus. O tema de Mateus é Cristo o Rei, como a semelhança de um leão, Apocalipse 4, do 6-8. Mateus, também chamado de Levi, compara lá em Mateus 9:9 com Marcos, capítulo 2, 13 e Lucas, capítulo 5, verso 27. Isso mesmo. Mateus era um publicano, um servidor público, um empregado do governo. Israel, nessa época, era dominada pelos romanos. Mateus era, então, um judeu que trabalhava para uma nação gentia. Seu trabalho era receber os impostos do povo na alfândega ou recebedoria, todas essas 2 palavras em aspas, né? Mateus 2,14, Marcos 2,14 e Lucas 5,27. Por Mateus trabalhar para os romanos, ele era desprezado pelos judeus ortodoxos, que ensinava a separação explícita dos gentios. Geralmente os publicanos estão associados com as pessoas de baixa moral. Confere lá em Mateus 9:10, 21-31. O livro de Mateus mostra Cristo como rei. Sua genealogia é traçada destacando o rei Davi e o seu lugar do seu nascimento, Belém, o lugar de Davi, é enfatizado. 7 vezes
Neste evangelho, Cristo é chamado de o Filho de Davi. Quer conferir comigo? Lá no capítulo 1, verso 1, 9, 27, 12, 23, 15, 22, 20, 30, 21, 9, 22, 42. Só em Mateus, Cristo fala do trono da sua glória. Mateus 19, 28 e o 25, 31. Além disso, apenas neste evangelho, Jerusalém é chamada de cidade santa. Mateus 4, 5. E de a cidade do grande rei, no capítulo 5, 35. Segundo o evangelho do rei, Mateus também é o evangelho do reino. A palavra reino aparece mais de 50 vezes e a expressão o reino dos céus, que não foi usada em nenhum outro lugar do Novo Testamento, aparece aqui cerca de 30 vezes. Mateus, mais do que qualquer outros escritores dos evangelhos, identifica acontecimentos e pronunciamentos da vida de Nosso Senhor com predições do Antigo Testamento, como, por exemplo, o capítulo 1, 22, o 2, verso 15, 17 e 23, o 4, verso 14, o 12, verso 17, o 13, verso 14, o 21, 4, o 26, 54, 56, o 27, 9, 35. Enquanto que Mateus mostra Cristo como rei, ele é primeiramente o rei espiritual do povo. O povo judeu, junto com os seus discípulos, esperava o Messias que vinha derrubar os reinos em oposição e estabelecer o seu reino na terra. Como isso não veio a acontecer, Mateus 12, do 18 ao 21, muitos deixaram-no. Lá no 26, 56. Antes que alguém possa entrar no seu reino na terra, Cristo deve reinar no seu coração. Mateus relata a vida de Cristo sem os detalhes que foram apresentados em Marcos e Lucas. Do 1 ao 4, genealogia, nascimento, batismo e tentação. Dos 5 ao 7, os ensinamentos de Cristo. Do 8 ao 10, os milagres de Cristo. Do 11 ao 18, as reações ao ministério de Cristo. Do 19 ao 25, sua apresentação, rei. Do 26 ao 27, sua crucifixão, o malfeitor. No 28, sua ressurreição, o Salvador. Vamos agora para o Evangelho de Marcos. O tema em Marcos é Cristo, o servo, com a semelhança de um bezerro. Apocalipse 4, 6 a 8. A autoria é de João Marcos. O nome de Marcos, ou João Marcos, ou João em relação a Marcos, aparece só 9 vezes na Bíblia e nenhuma destes nos evangelhos. Está em Atos 12, versos 12 e 25, capítulo 13, verso 13, no 15, 37 e 39, Colossenses 4, 10, 2 Timóteo 4, 11, Filipenses 24, ou Filemão 24, perdão, 1 Pedro 5,13. Na primeira vez que Marcos aparece na Bíblia, aprendemos que o nome de sua mãe era Maria. E é bem provável que sua mãe fosse judia e quem deu o nome de João, e o seu pai não conhecemos. Talvez fosse um romano devido ao nome Marcos, que deu esse nome ao filho. João Marcos era sobrinho do nosso conhecidíssimo Barnabé, Colossenses 4,10, chamado de meu filho por Pedro, lá na carta de 1 Pedro 5,13, e era cooperador a Paulo, e assim muito útil para o ministério dele. 2 Timóteo 4,11. Contudo, Marcos foi uma pedra no caminho entre Paulo e Barnabé por começar uma viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas não a completando, saindo logo depois de começar. Confere lá em Atos 12, 25, 13, 13, 15, do 37 ao 41. Quando Paulo estava na prisão, referiu-se a Marcos, Colossenses 4,10, que estava ainda no ministério. A tradição diz que ele era muito ativo no Egito, organizando uma igreja, Alexandria, a igreja copta, atribui ao seu fundador João Marcos. A tradição falha
de ter deixado os missionários no começo do ministério de Paulo e Barnabé era uma falha que Paulo evidentemente tinha perdoado, né? A primeira falha de ter deixado os missionários, né? Então vamos aí. Pois é dito que uns 20 anos depois ele achava Marcos útil para o ministério. Marcos, segundo a tradição, foi mártir no Egito, lá na região de Alexandria, talvez. Ele foi arrastado pela rua, jogado e deixado ferido numa prisão e depois queimado vivo. Que Marcos mostra Cristo, o servo, é evidente no livro que relata, na maior parte, as ações de Cristo. Como não é importante saber a genealogia de um servo, Marcos não tem registro da linhagem de Cristo. Isso não tem importância. Nenhuma menção do nascimento e nem mesmo dos primeiros anos do Senhor. Como não é importante o que um servo diz, e sim o que o servo faz, os discursos e as parábolas de Cristo não estão relatados com tanto destaque quanto os milagres que ele preocupou em fazer. Em comparação com o Evangelho de Mateus, Marcos é o mais curto dos 4 evangelistas. Mas, se comparar só os relatórios a respeito do que Cristo fez, Marcos inclui 2 vezes mais do que Mateus. Tudo indicando que Marcos mostra Cristo servo. Marcos é considerado uma espécie de fotógrafo dos evangelistas, pois ele retrata com mais destaque os detalhes dos nomes. Lá no capítulo 3, 17, no 10, 46, no 15, 21, também destaca os horários, capítulo 1, 35, o 6, 35, o 11, 19, 15, 25. Destaca também os números no capítulo 2, 3, no 5, 13, no 6, verso 7, 40, no 14, verso 30 e 72. Destaca também lugares, capítulo 2, verso 13, 11, verso 4, 12, 41, 15, 39, 16, 5. Destaca muitos outros acontecimentos, por exemplo, no 1, 13, no 2, verso 3 ao 4, no 10, verso 17, 32, no 12 ao 42, no 16, verso 4. Se não fosse por Marcos, muitos detalhes que dão vida aos acontecimentos de Jesus Cristo seriam deixados só na imaginação. Para dar mais um exemplo, compare o relatório de Marcos da transfiguração de Cristo com o relatório dos outros evangelistas. Confere para você ver. Anota. Marcos capítulo 9, verso 13, Mateus 17, verso 1 ao 8 e Lucas 9, 28 ao 36. Dá uma comparada. Para ter uma lição em como servir, estude o exemplo de Cristo em Marcos. Sua posição como Deus e o seu trabalho como Salvador não foi em nada prejudicado na atitude dele ser apenas um simples servo. Mas foi vista a grandeza da sua posição com Deus ao se humilhar para servir e a importância de obediência no seu trabalho. Todos os que querem adorar ao Senhor Deus em espírito e verdade, tomem nota da vida de Cristo, o servo. Vamos agora a um pouco do Evangelho de Lucas. A temática em Lucas é Cristo, o homem, com rosto de homem. Apocalipse 4, versos 6 a 8. Lucas é o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Confere lá Lucas 1,15 e Atos 1, 1 ao 4. Lucas era médico, segundo Colossenses, né? A informação que está presente em Colossenses 4, 14. Talvez por isso há mais referência de curas no livro de Lucas do que em Mateus e Marcos. 4, 18, 23, o 5, 17 e as descrições das doenças. 5, 12, 18, 7, verso 2, 13, verso 1. Lucas foi companheiro de Paulo em muitas de suas viagens. Note em Atos o pronome nós, quando Paulo fala de com que estava com Paulo, né? Quando ele estava lá com Paulo, aquela presença toda. Parece que Lucas era um companheiro muito fiel à vida de Paulo. Pois no fim da sua vida, Paulo diz que só Lucas esteve comigo. 2 Timóteo 4, 9 a 11. Em Mateus temos agrupados os acontecimentos de Cristo o Rei. Em Marcos, as fotos das ações de Cristo servo. Já em Lucas, temos a linda
história de Cristo, o homem, o Deus encarnado. Lucas foi endereçado a Teófilo, um romano de importância e convertido ao Senhor Jesus Cristo, para que conheças a certeza das coisas que já estáis informados. No capítulo 1, verso 1 ao 15, ele diz isso. Confere também lá em Atos 1, no 1 ao 4. A genealogia é traçada a partir de Adão, sendo o objetivo de Lucas mostrar Cristo, o homem. A narrativa de Lucas sobre o nascimento e a infância do Senhor é do ponto de vista da mãe virgem e nos dá mais detalhe de sua vida de criança e também de menino. Mais detalhe do que os outros evangelhos. Este livro é o mais longo dos 4 evangelistas em relação ao número de versículos. O que sabemos da infância de Cristo devemos ao Evangelho de Lucas. Lucas também diferencia dos outros sinóticos, em que só neste livro tem as parábolas do bom samaritano, capítulo 10, 25 ao 37, do homem rico e louco, capítulo 12, do 13 ao 21, da figueira infrutífera, capítulo 13, versos 6 ao 9, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo, capítulo 15, do 3 ao 32, da viúva persistente, capítulo 18, 1 ao 8, do fariseu e o publicano, capítulo 18, 9 ao 14, e da parábola das minas, capítulo 19, verso 11 ao 27. Também, só aqui tem a missão dos 70 relatadas, no capítulo 10, verso 1 ao 24. Imagine que falta de conhecimento da vida de Cristo nós teríamos se não fosse por este santo homem de Deus, Lucas. Note também os acontecimentos que Lucas relata sobre a sensibilidade de Cristo em repreender Marta, capítulo 10, 38 ao 42, curar uma enferma, 13, do 10 ao 16, um hidrópico, do 14, 1 ao 6, dos 10 leprosos, 17, do 11 ao 19, a conversão de Zaqueu, no 19, 1 ao 10, e o choro por Jerusalém, 19, 41, 44. Tudo isso só temos porque Lucas nos relatou, mostrando assim a atenção de Cristo pela humanidade e a humanidade perdida, a qual ele veio salvar. No capítulo 1, versos 5 ao 4, até o verso 13, o nascimento, vida de criança, menino e homem. Nós vamos ver no capítulo 4, 14 até o 9 e também o verso 50, o ministério de Jesus na Galileia. No capítulo 9, o 51 ao 19 e também o versículo 44, a jornada a Jerusalém. No capítulo 19, o 45 até o 24 e também o verso 53, a crucifixão e a vitória. Bom, vamos concluir? Centralidade. Toda a Escritura é santa, mas os Evangelhos é o santo dos santos, ou santíssimos. Essa frase é o tema de um trabalho que eu apresentei na faculdade a fim de discutir a supremacia do Evangelho diante da própria supremacia das Escrituras. Posto isso, em nenhum momento violo a autoridade da Escritura como um todo. Como regula fidei da Igreja, é justo destacar o texto dos Evangelhos, mesmo sob o ponto de vista dos evangelistas, demarcam essencialmente toda a verdade, toda a divindade, toda a humanidade e todo o poder de Deus. O Evangelho, por si próprio, é texto suficiente para a salvação de toda esta humanidade e de outras se houver. Por isso, nada mais justo que entender, abre aspas, toda a Escritura aponta para Deus, mas os Evangelhos mostram Deus encarnado no meio dos homens e mulheres, não distante, mas próximo, olho no olho, face a face. A humanidade pode ouvir e contemplar as palavras e o rosto sublime do Todo-Poderoso manifesto entre nós. Destaca-se, portanto, que o Evangelho é o ponto central de
toda a fé cristã e, concomitantemente, o ponto central da Igreja. Por isso afirmo, o Evangelho é o ponto central da Escritura. E que não seria nenhum exagero dizer que sem o Evangelho, a Escritura não teria um menor sentido. É no Evangelho que tudo se conclui. O encontro da criatura com seu Criador. Outrora na desgraça do pecado, face à graça. Outrora derrotado pela divergência do seu estado original, agora restaurado pelo poder sobrenatural da cruz. Assim, é impossível a sobrevivência, como é impossível a sobrevivência humana sem a água ou o oxigênio, seria impossível pensar a Escritura sem o Evangelho. Semelhantemente, da mesma forma que o Evangelho assume a centralidade nas Santas Escrituras, nós, pregadores, por sua vez, devemos atentar para tais prerrogativas a ponto de jamais ministrar a palavra de Deus sem a decência de que toda esta ministração conclua-se na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quaisquer ministrações sem a condição ou conclusão na pessoa bendita de Jesus Cristo, ou até mesmo a elucidação da centralidade de Cristo como denominador final, não pode, de forma alguma, ser chamado de pregação. Apenas uma apresentação, um belo discurso. Porque, afinal de contas, o Cristo é o protagonista do Evangelho. Sendo Ele mesmo, Deus encarnado, é igualmente o protagonista de toda a Escritura. Portanto, quaisquer ministrações fundamentadas na Escritura passam a ser legítimas a partir da pessoa de Jesus. Ou se conclua nele, Jesus Cristo. Infelizmente, na atualidade vemos um número exorbitante de apresentações ou até discursos cujos preletores insistem em chamar de pregação. Equivocados, coitados. Mas não é legítimo qualquer pregação sem a envergadura da pessoa de Cristo. A prerrogativa da centralidade de Cristo no Evangelho e concomitantemente de toda a Escritura não é algo novo, mas desde sempre, tanto na Igreja Apostólica quanto da Igreja Patrística, toda a teologia, doutrina, ensinamento, discurso no ambiente cristão é centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Independentemente de qual seja a passagem bíblica que o mesmo esteja usando na tarefa da pregação. Assim, a apostolicidade da Igreja comprova-se na atualidade, ou na atual verificação do comportamento, já público, dos santos apóstolos. Deus abençoe sua vida. Te espero no próximo vídeo. Beijo no coração.